Olá pessoal, né? Vamos dar continuidade ao assunto, né? Mais um assunto, tecnologia dos materiais, certo? E a gente vai falar agora sobre os metais não ferrosos, tá? Não são todos os metais que a gente vai comentar, vamos comentar sobre alguns só, tá? Os dois primeiros que a gente vai comentar é sobre o níquel e o magnésio, tá? Mas antes, vamos ver o que são metais não ferrosos, tá? Então, os metais não ferrosos, do ponto de vista estrutural e econômico, nenhum metal se compara ao aço liga e ao ferro fundido. Porém, muitas vezes o tipo de trabalho a ser realizado ou o produto, tá, a ser fabricado exige propriedades que os metais ferrosos não possuem, tá, ou necessitam que sejam melhoradas. São propriedades como a resistência à corrosão, a baixa densidade, a condutibilidade elétrica, tá, ou térmica, a resistência mecânica, a ductibilidade e a facilidade de ser fundido, tá? Então tudo isso a gente encontra nos metais não ferrosos, certo? Então vamos lá para a gente começar a falar do níquel, tá? Níquel e suas ligas, né? O aço pode ser adicionado o níquel para melhorar sua propriedade de corrosão, certo? Então o níquel, cujo símbolo químico é Ni, tá? Tem ponto de fusão de 1452 graus Celsius, tá? Se encontra puro na natureza. Também faz parte do grupo dos metais mais antigos e conhecidos e usados pelo homem. É um metal bastante versátil, capaz de formar ligas com inúmeros, tá, metais, inclusive o aço. Para a composição de ligas, o níquel pode receber adições de cobre, tá, silício, mobilidênio ou mobilidênio. Pode também formar ligas como cromo e ferro e cromo e mobilidênio, ou ainda com cromo, ferro, mobilidênio e cobre. Então toda vez que fizerem adicionar um material ao aço, né, ou ao níquel, um metal liga, tá, ele está definindo ou melhorando uma propriedade, certo? Então olha a importância do estudo em relação com você sabe que o aço inox ele é um aço mais níquel mais cromo, né, que é utilizado aí no nosso, fala assim, um ferramental doméstico lá de nosso alimentar. Então a gente usa um garfo, uma faca de inox, certo? Então devido ele tem alto custo, tá? Os metais não ferrosos e suas respectivas ligas têm uso limitado, tá, a aplicações especiais. No caso do níquel, por exemplo, as ligas custam de 20 a 100 vezes mais que os aços inoxidáveis, né? Como é isso? Se eu pegar só o níquel e fazer o mesmo garfo, né? Pegar um garfo de aço inoxidável e pegar um garfo de níquel, né? E vai ficar, esse garfo que é feito de níquel vai ficar de 20 a 100 vezes mais o valor em relação ao garfo de aço inoxidável, tá? Isso torna seu uso limitado a aplicações especiais, tais como turbina de aviões, caldeira de vapor, turbocompressores e válvulas de exaustão de motores. Então, ferramentas para injeção e trabalho a quente, equipamento para tratamento térmico, entre outros, né? São aplicações que precisam de características como alta resistência à corrosão e ao calor. O níquel puro e suas ligas podem ser endurecidos por meio de tratamento a frio, chamado encruamento. Eles também podem ser endurecidas pela formação de solução sólida ou por tratamento térmico de solubilização, tá, e precipitação. Para tornar seu estudo mais fácil, mostramos a seguir um quadro que reúne as características adquiridas pelo níquel com a adição de cada elemento de liga e sua respectiva utilização. Então vamos mostrar esse quadro aqui para vocês terem uma noção, né, quando o elemento de liga é adicionado ao níquel. Então, quando o elemento adicionado é o cobre, certo? A influência do cobre com o níquel, nas ligas amônio, ele aumenta a resistência à corrosão e a resistência mecânica, reduz o custo nas ligas de cromo, ferro e mobilidênio em teores em torno de 2%, reduz a ação corrosiva em meios ácidos e oxidantes. Então, quando eu adiciono níquel e o cobre ao níquel, né, quais são as aplicações que eu posso ter utilizado isso? Equipamento de processo de produtos de petróleo e petroquímicos,
aquecedores de água e trocadores de calor, válvulas, bombas, eixos, parafusos, hélices e fixadores, tá? Usado em construção naval. Se o elemento adicionado for o cromo, né? Então a influência do cromo ou níquel, ele eleva a resistência à corrosão em meios oxidantes e a resistência mecânica a altas temperaturas. Então é muito utilizado em equipamentos de processamentos químicos, equipamentos de tratamento térmicos, geradores de vapor, componentes de fornos, equipamentos de controle de poluição, componentes de equipamentos eletrônicos. Quando é adicionado o ferro, né, o ferro mais o níquel, ele reduz o custo das ligas, aumenta a resistência à corrosão associada à cavitação e à erosão. Então eu utilizo, né, esta liga em equipamentos de processamentos químicos, geradores de vapor, componentes de fornos e equipamentos de controle de poluição. O mobilidênio, ele eleva a resistência à corrosão em meios redutores, aumenta a resistência mecânica em altas temperaturas. Então eu utilizo, né, o níquel mais o mobilidênio, é aplicado em componentes de turbina a gás e de motores aeronáuticos, tá? Equipamentos de processamentos, né, químicos. Quando é adicionado cromo, ferro, o alumínio e titânio junto ao níquel, ele permite a realização de tratamento térmico de solubilização e precipitação para endurecimento da liga. É uma liga experimental para a indústria aeronáutica, tá? Então observe a importância do níquel, né, na vida da gente, né, a vida profissional das indústrias, né? A gente tem o níquel aí, que são as moedas feitas de níquel, então o próprio dinheiro já é feito de níquel. Então olha a importância do níquel para, né, o processo industrial. E temos também o magnésio, né? É mais uma liga que a gente vai falar, é o magnésio e suas ligas, tá? O magnésio, cujo símbolo é Mg, ele caracterizado por sua leveza, ele tem 1/5, né, do peso, da densidade do aço, tá? Funde-se a 651 graus, bem baixo, né? E oxida-se com facilidade. Então sua maior utilização, né, 50%, é como elemento de liga de alumínio. Ele é usado também na fabricação do ferro fundido nodular e na redução de metais, né, na faixa de 35%. Somente 15% são usados na fabricação de produtos, tá? As ligas de magnésio ele pode ser fundidas ou conformadas por laminação, forjamento, extrusão. Elas também têm como características baixa densidade, alta resistência e dureza em baixas e altas temperaturas e elevada resistência à corrosão em temperatura ambiente. As propriedades mecânicas de algumas delas podem ser melhoradas por tratamento térmico, tá? Então essas características fazem com que elas se tornem adequadas à fabricação de peças de embreagem, suporte de pedal de freio, trava de coluna de direção, ferramentas manuais, calandras, máquinas de impressão, componentes de máquinas de alta velocidade e componentes para a indústria aeroespacial, tá? Então aqui tem mais um quadro para vocês terem uma base, tá? Quando a gente pega o magnésio e adicionado o alumínio e o zinco, ele influencia na boa resistência mecânica por conformação a frio, tá? E as aplicações podem ser utilizadas em indústrias aeronáuticas e automobilísticas, rodas, caixa de manivelas, tanque de combustível, pistões e outras peças de motores a jato, tá? O elemento adicionado zinco e o zircônio aumenta a dutibilidade e a boa resistência mecânica para o encruamento, também é utilizado nas mesmas aplicações. O alumínio e manganês junto com o magnésio, ele aumenta a resistência a impactos e a alta dutibilidade. E alumínio, zinco e manganês, tá, junto com o magnésio, ele tem o aumento da resistência à tração, tá? Então os outros próximos, tá, a gente vai falar daqui a pouco é sobre o chumbo, tá? E a outra liga que a gente vai falar nesse processo.